O Wellington que disse que é preciso ter diálogo, preciso ter conversa. O momento é de conversa. É legítimo que todos apresentem as suas reivindicações, mas o momento é de diálogo. E ele está fazendo esse diálogo, ele está fazendo essa conversa para buscar um entendimento. A gente está vendo aí o entendimento avançando com uma acomodação de Temístocles. Agora, também na primeira suplência de Marcelo Castro. É um passo. Ainda precisam ser dados outros. Ainda não viu o Temístocles falar, né? Ainda estamos aguardando ainda. Falou por meio do João Matos, mas e o próprio Temístocles aliás, eu acho, Ananias, por parte de alguns aliados do governador Rafael Fonteles, mas especialmente figuras ligadas ao MDB e também ao PT, a gente teve uma fala do Dr. Vinícius ontem, que deveria se aguardar o Temístocles Filho se posicionar, porque ele já está chateado com essa situação da vice. E aí você vê o doutor Vinícius falando que o Marcelo Castro já sinalizou que o Temístocles vai voltar à Alep, mas da própria boca do Temístocles nada disso ainda veio. Então acredito que isso ajuda a complicar ainda mais a insatisfação do Temístocles, porque estão ali se colocando à frente dele nessa questão do posicionamento. O Temístocles nunca foi de falar muito publicamente, né? Sempre umas falas muito... umas incógnitas, muito ali com mensagens cifradas, pouca gente entende, mas nos bastidores ele é um fera. Já o João Matos é mais falastrão, né? É quem fala por ele. O João Matos fala bastante. Olha, tem esse trânsito. E falando em Wellington, que nós citamos agora, a Operação Topic foi arquivada pelo Superior Tribunal de Justiça. Decisão da Instância Superior da Justiça, o STJ, arquivou a ação penal da Operação Topic, que envolvia, investigava a ex-primeira-dama, ex-secretária de Educação e agora conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Rejane Dias. Depois de muitos anos, de muita investigação, de muita exposição, agora vem uma resposta definitiva da Justiça, pelo arquivamento, deixando de imputar qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de desvio de conduta, qualquer tipo de crime a Rejane Dias, agora conselheira do Tribunal de Contas. E toda essa demora, todo esse processo, todo esse desgaste, operações da Polícia Federal, invasões da polícia em operações em residências, apreensões, depoimentos, é um processo longo e desgastante. Se chega ao final com um arquivamento por decisão da Justiça. E aí, isso fez com que o ministro Wellington Dias, à época da deflagração da operação, governador do estado do Piauí, fizesse um desabafo no dia de hoje. O que foi que ele disse, Aline? O Wellington Dias, ele defendeu a esposa, claro, falou desse período conturbado, falou da conduta de Rejane Dias, inclusive ele também ressaltou que ela foi uma grande e acertada escolha como secretária estadual de Educação. Ressaltou os resultados positivos que ela trouxe para a pasta e o orgulho que sente da esposa. E também falou sobre esse ataque direcionado a Rejane, mas que cravou que seria para atingi-lo politicamente. Então, toda a família sofreu, a Rejane sofreu também e o próprio Wellington, porque... se a gente for recordar, Ananias, foram 3 anos intensos sobre ataque. A gente também viu no nosso noticiário muitas operações, muitas informações sem fundamento, como ele fala, né? Ele pediu por mais justiça e menos ódio. E já a Rejane Dias, ela destacou também nas suas falas que todos os órgãos de controle apontavam a legalidade de seus atos. Eu trouxe um recorte da postagem do apoio do Wellington Dias a Rejane Dias nas redes sociais. Dias, após o STJ arquivar a Operação Topic, que tinha como alvo sua esposa, Rejane Dias. Vai, Alessio. Hoje reafirmo com serenidade e convicção que a Justiça reconheceu é algo que nunca tivemos dúvida. Rejane é inocente de todas as acusações infundadas que sofreu. Indicá-la para comandar a educação foi uma das decisões mais acertadas da minha gestão.
Eu sabia que, ao atacá-la, queriam me atingir. Sofri muito com sua dor, mas nunca baixamos a cabeça e hoje a verdade prevaleceu. Aí, Osmando, você que acompanhou a cobertura junto com a gente dessa operação, nas várias fases, as várias ações, repito, operações de busca e apreensão, depoimentos e por aí vai. O Wellington traz, nesse momento, o senador, ministro, uma afirmação não dita antes. Põe de novo a cartela para a gente, que eu quero a opinião do Osmando. Ali, no segundo parágrafo. Eu sabia que ao atacá-la queriam me atingir. Eu sofri muito com sua dor, mas nunca baixamos a cabeça e hoje a verdade prevaleceu. Osmando. Eu acho que o senador, o ministro Wellington Dias, tem toda a razão e tem uma grandeza muito grande de reconhecer o papel que a Jane desempenhou como secretária estadual de Educação, de reconhecer o quanto ela beneficiou a educação, o quanto mudou os padrões, os indicadores que eram, mesmo com 2 governos anteriores do Wellington, ainda eram muito ruins os indicadores educacionais, e que a secretaria ganhou a educação ganhou um espaço, uma dimensão muito grande nesse último governo do Wellington, sobretudo porque a Rejane era a secretária. Ela correspondeu à confiança que o marido depositou nela e a gente percebia desde os primeiros momentos, com as manifestações da oposição contra o Wellington, contra a Rejane, que o objetivo era realmente pegar o Wellington em algum ponto de desonestidade, de corrupção. Isso a gente observava quando ia aprofundar a dimensão das investigações e a gente via que não havia conexão da Rejane com qualquer irregularidade praticada nessa operação que levou tanto tempo, depois de tantas investigações, depois de tantas batidas policiais da Polícia Federal contra a Rejane. O notável de tudo isso é a capacidade que ele tem de dimensionar a família, que é algo que ele sempre demonstra ser sagrado para ele, e imaginar o quanto isso causou de apreensão, de sofrimento no ambiente familiar. Eu acho que o Wellington está hoje de parabéns, a Rejane está de parabéns com esse arquivamento definitivo no Superior Tribunal de Justiça, em que se conclui, depois da análise dos juízes, que não há qualquer indício de irregularidade praticado por ela. Alessio. Acompanhou, de fato, como a Aline disse, né? Foram muitos noticiários e sempre quando vinha uma informação dessa colocada, já vinha como uma espécie de condenação, apesar do processo estar em andamento, apesar das investigações acontecerem. E eu acho que é muito importante a gente sempre deixar clara a questão da presunção da inocência. E o quanto o governador, à época, o Wellington Dias, teve ali uma parcimônia, teve uma certa serenidade, de fato. Parece praxe, né? Quando você recebe uma decisão como essa, classificar com serenidade, como recebeu essa notícia. Mas foi o que, de fato, teve ali na prática o governador Wellington Dias, quando teve essa denúncia, quando teve essa investigação envolvendo, à época, a secretária Rejane Dias, a sua esposa, porque foi algo que impactou não só a sua administração. Vale destacar que foi um impacto na família, na imagem da família. Então, eu acho que foi com uma certa serenidade, mas, lógico, com essa dor mesmo, com essa aflição, né, de ter essa investigação dentro de casa, dentro do próprio governo, porque nenhum governo está livre, né? E é correto que as investigações aconteçam, que as denúncias aconteçam, até porque os órgãos controladores existem para isso, para que as denúncias cheguem, sejam apuradas e, caso haja ou não o ilícito, sejam condenadas as pessoas punidas. E a investigação trouxe o contrário. Houve a investigação, houve a apuração e houve agora também esse arquivamento, já que não encontraram indícios de irregularidades. Francis. Ananias, e todo esse caso envolvendo a Operação Tropic trouxe prejuízos políticos para o ministro Wellington Dias e a ex-deputada federal Rejane Dias, porque, inclusive, se atribui muito
ao desempenho de Wellington Dias na última disputa ao Senado, muito aos reflexos dessa operação, porque a queda do ministro de popularidade, teve uma queda alta de popularidade, acabou culminando ali em uma eleição extremamente apertada para o Senado contra o candidato do Progressistas à época, Joel Rodrigues, e, além disso, também há esse prejuízo em questões emocionais. A família ficou muito impactada durante todo esse processo, que foi um processo longo, por mais de 3 anos, tanto que não é comum você verificar políticos, quando divulgam notas de esclarecimento, de posicionamento, utilizar uma linguagem tão pessoal quanto a Regiane Dias, conselheira do TCE, e o ministro Wellington Dias utilizaram nessas notas. Você vê, por exemplo, que a nota de Wellington Dias é uma espécie de declaração de amor à sua esposa, então relatando todos os reflexos negativos que a família também sofreu com essa operação e como o ministro classificar a espetacularização da operação, algo que se tornou muito comum no Brasil dos dias atuais. A família sagrada, né? Infelizmente, nesse caso em específico, a família do ministro foi muito atacada em muitas esferas, por muitas ações, e é justo que se faça o desabafo, que se ponha o sentimento para fora depois de um resultado desse, depois da justiça arquivar e mostrar